Nesse vídeo eu quero te mostrar o passo a passo de como criar projetos executivos 3D, independente se você já trabalhou com um software BIM ou não. Se você trabalha com projetos da construção civil, precisa entender esse processo, porque os ganhos não estão apenas na velocidade de finalização do projeto nas pranchas finais, ou no aumento da qualidade gráfica que fica surpreendente para o cliente. Quando entregamos esse tipo de projeto para o gestor ou para o construtor, a economia de material aumenta. Por quê? A clareza de projeto fica muito maior, né? A gente não tem que ficar interpretando, não tem que achar isso, né? Muitas vezes, quando fazemos um projeto em 2D, nós esquecemos de atualizar todas as vistas. Ainda mais quando nós chegamos na etapa de um projeto executivo. Então, esse passo a passo ele é realizado dentro do Revit, onde nós vamos qualificando todo o nosso modelo 3D. Então, a gente consegue sim fazer renderizações muito bacanas com Revit e Twinmotion, mas uma renderização ela vai fazer o olho do cliente brilhar, vai fazer o cliente se imaginar naquela casa. Um projeto executivo 3D vai fazer você tirar aquela ideia do papel e que o cliente tenha aquele sonho realizado. Eu vou conseguir te provar isso até o final do vídeo, depois que você vê o nível de projeto que é possível chegar hoje. É importante que você não pule nenhuma etapa. Por isso, não vai para o final desse vídeo vendo quais são os detalhamentos construtivos que nós criamos. Não, assista ele com calma, entenda todo esse processo, porque se você só tentar chegar lá no final, pulando as etapas, é muito provável que você se perca no meio do caminho. Eu falo isso por experiência própria. Eu já implantei o Revit em diversos escritórios, em Brasília, em São Paulo, no Sul. Algumas falhas no início, depois que eu comecei a ter algumas com sucesso, eu comecei a mapear todo esse processo. Antes da gente começar o passo a passo e que você comece a pensar, putz, será que isso daqui só é possível em modelos teóricos? Ou será que só é possível em grandes construtoras? E eu preciso te dizer que esse daqui é um caso real, que ele está sendo construído na cidade de Itupeva. Como eu falei anteriormente, foi aprovado pelo cliente, pela prefeitura, está sendo uma obra impecável. Eu criei tudo isso em apenas um mês, tá? Então você não precisa contratar uma equipe enorme, não precisa ter medo disso. Dá uma olhada só na renderização que a gente consegue chegar com o Revit junto com o Twinmotion e como que está a obra atualmente. No final eu mostro um pouco mais dessas imagens renderizadas, combinado? Tem imagem noturna, diurna, externa, interna, é bem bacana. Então, o primeiro passo da gente chegar num projeto executivo 3D é fazer os primeiros rascunhos. E para isso nós não precisamos de um modelo muito detalhado. Perceba que esse modelo está bem simples. É realmente paredes genéricas, pisos genéricos, né? O nível de qualificação, né? A qualidade desses elementos está muito pequena, porque isso daqui a gente consegue em apenas 7 horas. Então, depois desses primeiros rabiscos, que é um modelo LOD 200, nós qualificamos o modelo de uma forma que ele fique assim. Aqui já é possível nós vermos as texturas finais do nosso projeto. Então, se você colocar em realista, você vai conseguir ver uma qualidade muito maior na imagem, né, na representação gráfica, mas também nas informações que tem esse projeto. Então, não é como você fosse fazer um projeto no SketchUp para ter um objetivo final, que é essa maquete eletrônica, né? Não, aqui nós temos informações, ou seja, as paredes elas já têm camadas externas, internas, tem informações de material e também informações para nós fazermos a documentação desse projeto. Então, primeira etapa, uma modelagem simples, depois nós qualificamos o nosso modelo tridimensional. E com esse modelo LOD 300, que já é uma representação mais fiel ao que vai ser construído, nós conseguimos realizar as primeiras documentações, que seria a parte de apresentação. Então, antes de você fazer, né, uma aprovação na prefeitura, o cliente tem que aprovar, não é mesmo? Então, para isso, você tem que fazer boas apresentações de uma forma que seja rápida. Esse daqui é o primeiro rabisco. Guarda bem essas imagens e analise bem como que vai estar essas pranchas na modelagem LOD 400. Primeira apresentação, nós temos plantas humanizadas ainda sem a parte de interiores,
planta de cobertura, mais um corte, que não precisa ser aquele corte 2D. É uma representação que faça o cliente entender o que será construído. E muitos isométricos, tá? O cliente tem que ver muitos 3D. Não adianta você ficar apenas mostrando 2D, que ele não vai entender. O cliente é leigo. Então, quanto mais 3D você fizer agora, mais fácil será você aprovar seu projeto de primeira com ele. E como nós estamos trabalhando com o software BIM, aqui já é possível retirar as primeiras tabelas. Não são tabelas executivas, mas é importante que essas análises sejam realizadas em etapas anteriores para saber se esse projeto está cabendo no bolso do seu cliente. E também a gente já começa a preparar o nosso projeto para aprovação na prefeitura. Aqui começamos a fazer as análises das áreas, não é mesmo? A gente não consegue nem começar um projeto se a gente não analisar essas áreas antes. Então, todas as 6 pranchas é a primeira apresentação para o cliente. Depois de ter a aprovação do cliente, a gente vai para o projeto completo que foi aprovado no condomínio. Perceba que aqui tem muitos detalhes e nesse caso nós não precisamos de muitos 3D, porque quem vai aprovar esse projeto não precisa ter a experiência do cliente com 3D, com texturas. Não, aqui nós queremos aprovar o projeto, então precisa ter as informações que eles solicitam, não é mesmo? Então aqui tem planta baixa, pavimento térreo superior, 2 cortes, 2 elevações, a planta de cobertura, um simples 3D, perceba que é um 3D preto e branco, apenas para ter aquela noção um pouquinho maior, não precisa ser nada grandioso, tabelas, textos, notas, muitas outras tabelas diárias e o carimbo padrão do condomínio. E é interessante que como nós estamos no modelo LOD 300, essa documentação é possível realizar em apenas 2 horas. E qualquer modificação que a prefeitura solicite, a apresentação pelo cliente também vai estar modificada. E junto com esse projeto completo, nós temos um projeto simplificado, que esse daqui sim foi aprovado na prefeitura de Itupeva. Perceba a mudança na representação gráfica. Não tem muitos elementos, não tem tantas informações. A tabela é exatamente de como a prefeitura exige. Hoje em dia não tem essa mais de eu não consegui entregar um projeto porque eu fiz num software BIM. Hoje em dia é possível sim chegar nesse nível de detalhamento e muito maior que você ainda vai ver nessa aula. E tudo isso daqui é realizado em apenas 15 horas. É muito rápido. Se a gente fosse passar por todas as etapas num software CAD, depois passar para o SketchUp, qualquer revisão ia demorar muito. Por isso que aqui nós já começamos a ver as primeiras vantagens de realizar um projeto executivo 3D num software BIM, que nesse caso é o Revit. Com a aprovação da prefeitura, agora está na hora da gente começar a pensar no projeto executivo. E não existe um executivo sem você fazer a integração com outras disciplinas, pelo menos a disciplina de estrutural. Então, a gente tem que fazer uma modelagem bem rápida das vigas, pilares, lajes, para depois integrar no nosso projeto de arquitetura. Esse aqui é um projeto de arquitetura integrado no nosso template estrutural. Então perceba que eu seleciono todo aquele bloco, né, que ele é um vínculo de arquitetura aqui dentro, e esse projeto eu só consigo modificar a parte de vigas, lajes e fundação. É importante modelar apenas o que será necessário. Então, como nós estamos com foco no projeto executivo de arquitetura, não é preciso detalhar esse projeto estrutural com todos os vergalhões. Então nós dizemos que esse daqui é um modelo estrutural LOD 200, tá? Que ele é bem simples, bem rápido e fácil de realizar. Finalizando o modelo estrutural, nós voltamos para o projeto de arquitetura e integramos exatamente aquele arquivo. Ou seja, você já viu que está com uma qualificação melhor, está um nível de detalhamento gráfico muito maior, mas olha só, aqui tem a parte das fundações. Mas não são apenas as fundações. Toda a parte de laje, viga, pilar está aqui dentro da arquitetura. Então, nós jogamos esse projeto de arquitetura para dentro das estruturas e depois, no executivo 3D, você tem que pegar o estrutural e jogar para dentro da arquitetura. Fazendo essa integração, você consegue qualificar ainda mais o seu projeto. Então, nesse caso, a qualificação foi tanto dos materiais como também dos elementos.
Perceba que agora eu já quero ter uma representação muito mais fiel do que será a obra. Primeiro, nós vamos fazer a qualificação para uma apresentação melhor para o cliente. Então aqui nós temos a parte toda externa, né, com muitos mais elementos, materiais melhores, né, mais elementos de ambientação e também projeto de interiores. Se eu fizer um corte aqui embaixo, perceba que toda a parte de mobiliário foi colocado. Então, quando nós qualificamos esse nível, não é apenas a parte de interiores, mas também da construção. Então, se eu fizer outro corte, só que agora aqui vai ter o nosso escritório, perceba que eu coloquei muitos mais elementos construtivos, tá? Opa, fiz um corte um pouquinho maior, vamos diminuir e perceba a qualidade da representação. Agora é possível colocar forro, gesso superior, inferior, móveis exatamente como serão construídos. Então essa é a qualificação do elemento LOD 400. E as pranchas, como já foram criadas, perceba aqui, se eu voltar para cá, ó, apresentação cliente. Eu não criei nenhuma prancha a mais, fiz algumas mudanças na parte das tabelas e estudos de áreas. Nesse caso não é preciso mais. O cliente já aprovou a parte do quantitativo de estudo preliminar, né? Então ele não precisa novamente ver essa tabela. Agora nós estamos na parte do executivo, né? Então a gente joga uma tabela que estava aqui lá para a parte de projeto executivo, não é mesmo? E olha só como que ficou as pranchas. Eu não precisei duplicar a vista, não precisei criar novamente essa prancha. Negativo, essa prancha é atualizada automaticamente depois que você modifica o elemento 3D. Então aqui, pavimento superior, pavimento do térreo, nós temos plantas de cobertura e corte. Olha só a riqueza desse corte. Vai me falar se isso daqui não impressiona o cliente de uma forma que ele não teria com nenhum outro profissional. Além das fachadas, sempre com essa qualificação lá em cima. E aqui você começa a brincar um pouco mais com esse modelo. Então aqui tem a nossa querida fachada que eu mostro em tudo que é canto. Eu realmente gosto desse ângulo da fachada. A parte dos fundos, a parte da lateral direita. E olha só essa lateral esquerda. Nós conseguimos explodir essa parede de uma forma que o cliente veja a parte da lateral esquerda e também comece a ver os elementos lá dentro. Então aqui você consegue brincar de muitas formas. Depois das fachadas, né, frontal, dos fundos e as duas laterais, eu fiz aqui dois cortes. Um que seria a nossa planta baixa, né, então essa daqui é uma planta isométrico, porque o cliente vai entender legal a parte da planta humanizada, só que esse isométrico, se você mostrar essas duas pranchas, não tem erro. Ele não tem como não saber, não se imaginar nessa casa, não é mesmo? Então, térreo, parte superior. E como nós fizemos a parte do mobiliário, agora é possível fazer o detalhamento de todos os ambientes. E nessa prancha eu tenho o detalhamento tanto da sala de estar como a sala de jantar integrado com a cozinha. Perceba aqui, eu tenho dois isométricos nos dois ambientes, sendo que essa daqui é uma caixa de corte no 3D, onde eu retiro algumas paredes para o cliente visualizar melhor aquele ambiente, né? Então aqui, dois isométricos, duas elevações, não é preciso, nesse caso, mostrar as outras duas elevações e uma foto noturna do ambiente. Essa daqui não é uma imagem renderizada, ela é diretamente feita do Revit. Como nós qualificamos esse projeto ao nível de colocar toda a parte de forro, de luminária, a gente consegue essa foto noturna com as luzes acesas, né? Aqui embaixo você pode ver que tem tanto a parte noturna como diurna. E essas fotos ainda não são renderizadas, elas foram retiradas 100% com o Revit. Quando nós pegamos exatamente esse modelo e jogamos para um software que ele conversa bem com o Revit, olha só a qualidade gráfica que nós conseguimos chegar com as renderizações no Twinmotion. Aqui é a foto da nossa sala de dois ângulos diferentes, tanto diurna como noturna, o mesmo ângulo. Aqui nós temos a parte da nossa sala de jantar, né, e diversas fotos que são possíveis. A nossa fachada, estou passando aqui um pouco rápido porque o intuito não é conversar, mostrar tudo da renderização. Não, se você quiser essas imagens, depois dá um toque para mim que eu envio para vocês, tá bom? E a parte de externa também, tanto diurno como noturna, interna, externa. Gente, são muitas possibilidades que a gente consegue realizar com essa conversa do Revit com o Twinmotion. Inclusive, deixa eu avançar um pouco aqui, né, para a parte do vídeo. A gente consegue no Twinmotion gerar imagens e também vídeos animados. Não apenas mostrando fotos com zoom diferentes, não.
a gente consegue fazer uma animação. E paralelamente a isso, é possível você estar realizando o projeto executivo. Então você fez uma qualificação LOD 400, já com a parte de interiores, uma pessoa faz a parte de renderização no Twinmotion e outra, paralelamente, consegue fazer a parte de projeto executivo. E não ache que um projeto executivo vai ser apenas uma única prancha com alguns detalhes ou cotas a mais que a gente fez no projeto que foi aprovado no condomínio. Negativo, não é isso. Um projeto executivo, ele tem que facilitar a obra. Então, nesse caso, o projeto tem 15 pranchas. Então, aqui está a prancha de implantação, sempre trabalhando com muitos detalhes construtivos nas pranchas, cada prancha com uma informação específica. Nesse caso da implantação, todos os elementos exteriores da nossa construção principal, muitas tabelas, e tabelas não vou entrar em qual tabela colocar, né? A gente tem um checklist onde fala exatamente quais elementos tem que colocar, em quais vistas e em quais pranchas. Porque um projeto executivo, ele tem que ser tão detalhado que é muito fácil você esquecer algum detalhamento no meio do caminho. Então, sem um checklist, sem um passo a passo, é muito difícil você chegar na mesma qualidade gráfica das pranchas, né? Então aqui a gente tem um padrão. Primeiro, a parte de implantação. Depois a parte de topografia, cálculo de corte, aterro, representação do terreno final, do terreno original, tudo isso daqui no mesmo projeto BIM. Você não tem que fazer Ctrl+C, Ctrl+V da topografia, é igual no CAD ou SketchUp. Não precisa disso, é um único projeto aqui. Depois, pavimento térreo. Nesse caso, eu gosto de estar mostrando tanto a parte 2D bem detalhada, né, como também uma vista humanizada para facilitar a leitura da obra. O foco aqui não é encantar quem vai construir, não precisa disso. Mas quando você coloca elementos humanizados e 3D no projeto executivo 2D, que é o tradicional, a clareza do projeto fica muito maior. Por isso que eu gosto de sempre colocar 2D com 3D junto. Tá bom? Porque a gente tem que sempre focar em retirar esse projeto do papel. Como que a pessoa vai entender esse projeto, né? Se muitas vezes engenheiros e arquitetos têm dificuldade em estar lendo projetos 2D, imagina quem está construindo e não tem muita experiência com construção. Então aqui você já retira todas as dúvidas de quem está construindo e também de quem vai gerir a obra, né? Agora eu já estou na parte do pavimento superior. Deixa eu fechar aqui as folhas, cobertura, forro, paginação de piso, as duas fachadas, cortes, detalhamento e agora sim, muitas tabelas, tá bom? Olha só a riqueza. Aqui a gente consegue fazer tanto a extração de quantitativo nessas tabelas, ou você também consegue exportar para o Excel e trabalhar essas informações da maneira que você quiser. E todo esse passo a passo, eles têm que estar integrado junto com o Revit. Senão você vai ter vistas de apresentação misturadas com vistas de áreas, de executivo, de estrutural, de análise e modelagem, é muita coisa. Não é mesmo? Então, se você faz uma apresentação simples, tá tudo bem, não tem método nenhum, né? Porque você tem um objetivo no começo desse processo. Só que quando você vai qualificando esse modelo, fazendo uma documentação até o nível executivo, você tem que ter organização. Tanto das vistas, das pranchas, das tabelas. É possível organizar as tabelas de controles, de apresentação, tanto para o cliente como para a prefeitura e depois a extração de quantitativo, né? E tudo isso dentro do Revit, integrado a um template executivo. Se você acha que é muito demorado essa transição do CAD para o BIM no nível executivo, está muito enganado. Graças ao método PMA, que é exatamente o método que eu te mostrei hoje, você consegue ter seu primeiro resultado em 30 dias. E junto com o curso Revit Arquitetura Profissional, você vai passar por todas essas etapas fazendo exatamente esse modelo até o nível de projeto executivo 3D. Então você já sabe o passo a passo de todas as etapas que você precisa passar para chegar num projeto executivo 3D. Chega de ficar perdendo tempo com retrabalho no AutoCAD, de ficar passando o seu projeto em diversos tipos de softwares, acabando perdendo informações no meio do caminho. Comece hoje mesmo a tirar todo esse projeto seu do papel com projetos executivos 3D. Eu tenho um curso 100% online com acesso imediato a mais de 100 horas aula, onde você vai fazer exatamente esse processo.
Aliás, todas essas pranchas que você viu é do curso Revit Arquitetura Profissional. Para você fazer sua matrícula, é só você clicar no link aqui abaixo e eu te aguardo na nossa primeira aula. Ah, lembrando que todo sábado a gente tem Tira Dúvidas ao vivo. Então, em vez de você ficar perdido aí no meio do processo, quando você achar uma pedra no meio do caminho, você pode tirar diretamente com a nossa equipe de suporte e comigo todo sábado. Eu posso te garantir que esse daqui é o melhor suporte do Brasil. Aqui é o engenheiro civil Rafael Zacri e eu te aguardo lá dentro do curso. Abraço!